tem a ver inteligência artificial com cibersegurança? Eu diria que o que cibersegurança não tem a ver com tudo que acontece, né? A segurança ela não é nunca uma vertical de atendimento, ela é sempre cross a tudo que toca algo digital e até físico, dados impressos, né? Uhum. Tem tudo a ver, né? Eu posso usar a inteligência artificial como toda, na verdade. Toda ferramenta pode ser usada para o bem e para o mal. Eu dificilmente tenho algumas, até o celular. Você fala assim, o celular você não usa para o mal, tem certeza? Na pior cenário, se eu tacar na cabeça de uma pessoa é para o mal. Então, tudo nesse mundo, uma ferramenta, ela tem esses dois viés. A IA é igual. Só que ela tem um poder de fogo ou uma abrangência e um poder de convencimento muito grande. Até captura um pouco a ingenuidade e preguiça de algumas pessoas. Por que preguiça? Você no começo falou do médico que não olha pra gente, escreve mais ou menos e entrega. Aí pensa um cara que tá com uma IA, que começa a falar pra você que tipo de diagnóstico você pode ter e é extremamente convincente. Putz, esse médico é um espetáculo, agora não precisa nem pensar. O cara falou que tá com isso, e a IA nem falar que é virose fala, ela fala que é alguma coisa realmente que faz sentido. E com base nisso ele tira a sua própria conclusão e entrega. Esse diagnóstico é errado com base em informações dos quais a IA puxou do universo e não necessariamente estão certas. Você mata uma pessoa fazendo isso. Você mata uma pessoa. Você dá um remédio que não deveria. Em proporções extremas isso poderia acontecer. Um médico responsável, como sua maioria, não faria algo assim. Acreditamos nisso, né? E aí você pensa na IA. Com cyber, a IA ela não puxa informação do além. Ela puxa informação de um lugar, ela aprende com aquilo que a gente fornece para ela. E ela pode aprender errado. É aquilo que eu comentei no começo. Se eu tiver dados errados ou não tão bons na minha empresa e coloco uma IA, ela vai acreditar aquilo ali como verdade e vai espalhar para a companhia dados que não são totalmente coerentes. Ou melhor, são extremamente coerentes, mas não são corretos. Então, e aí vai potencializar o dano de uma desinformação. Você vai começar a passar para frente, igualzinho a gente fazia quando era criança, né? O telefone sem fio, mas de uma proporção absurdamente alta. A ponto de, acho que até aconteceu isso há alguns meses atrás, um juiz achar uma jurisprudência na IA que não existia. E ele fez um julgamento com base nessa jurisprudência, mas não existia jurisprudência, estava só na IA. E aí, como é que faz? Isso aconteceu, isso é público, então sem novidade. Aqui vale dar uma gugada e procurar. Então isso pode acontecer. E aí lembra no começo o que é segurança? Eu falei que segurança cobria confidencialidade e integridade da informação. Uhum. Falta de integridade é uma insegurança e nesse caso uma desinformação potencializada assim, na minha opinião, tá? Vou ser bem cavaleiro do apocalipse, o que eu não gosto de fazer. Mas pode levar a uma decisão catastrófica de uma empresa ou de um médico com uma pessoa. Pode. Eu acredito que sim. Que a gente está falando, tecnologia é meio e não o fim para coisas boas e ruins e pode pegar dentro de um cenário caótico, te levar a uma conclusão. Você quer um exemplo rápido aqui? Como professor, de repente, falando com outros colegas, não aconteceu comigo, mas eu sei que de repente os materiais de entrega de trabalho começaram a ficar maravilhosos, de toda a classe, de repente, espetaculares, sem erros ortográficos, com base, biografia, impecáveis, da sala inteira. Qual a probabilidade disso realmente acontecer no mundo real sem IA? Aí você fala assim, isso é ótimo, né? Não, isso é péssimo. Isso é péssimo. Você acha que as pessoas aprenderam o que elas fizeram? Você acha realmente que se você não fizer algum tipo de orientação sobre aquele material claro, você acha que as pessoas são dali aprendendo, que é o real objetivo, deveria ser o real objetivo de uma sala, ou principalmente de uma sala de graduação e pós-graduação? Eu recebi um cara aqui, chama Arnóbio Morelix. Ele é founder da Sirius, que é uma faculdade de inteligência artificial. Acho que é um cara que dá uma olhada, escuta algumas coisas que ele tem para falar. E uma das coisas que ele trouxe sobre esse assunto, que assim, a gente está passando por uma nova revolução industrial, no duro. Tipo, você fez a comparação do cavalo com o carro, né? Imagina, na época da Revolução Industrial, lá no século XIX, você chegar e falar, olha, sei lá, 40% da população trabalhava no campo, na agricultura, etc e tal. Não sei se o número é esse, mas é algo nesse sentido. Ó, cara, em 30 anos, 90% de vocês vão estar nas cidades, a vida não vai funcionar mais dessa forma, etc e tal. Não fazia nenhum sentido. O que ele propõe e o que ele defende é que a inteligência artificial tem um potencial do mesmo tamanho de ruptura, disruptivo que teve essas invenções da época da Revolução Industrial.
e que vai transformar de maneira muito profunda o ambiente de trabalho, a nossa forma de viver e a nossa educação. E aí, chegando na educação, se você olhar dos anos 50 para cá, cara, mudou o nosso ambiente de trabalho, mudou o nosso telefone, mudou a forma como a gente come, mudaram os restaurantes. Sabe qual foi a única coisa que não mudou? Uma sala de aula, velho. Verdade. Não evolui, cara. Não. E aí, onde chegar na inteligência artificial com relação a esse assunto? Será que o nosso foco é ficar brigando com essa garotada que vai colar na inteligência artificial? Porque na nossa época, eu acho, a gente tinha uma dificuldade de acessar as informações. A gente tinha que ir na biblioteca. Hoje em dia, essa galera não tem mais esse desafio. Porque você acessa as informações num Google, numa inteligência artificial, etc e tal. O desafio é fazer a molecada pensar. Mas que, na real, sempre foi o grande desafio. Eu acho que, nesse sentido, a inteligência artificial escancarou o fracasso que é o modelo educacional. Faz sentido. E a gente tem que repensar, cara. Porque, de verdade, não é necessário mais, por exemplo, falando do meu trabalho como consultor de comunicação. Se o meu trabalho como consultor de comunicação, como escritor de livros, como repórter, se resumir a escrever, eu já posso ser substituído por uma inteligência artificial. Basta eu saber fazer os comandos exatos. Agora, se eu entender a comunicação de uma maneira mais ampla, mais complexa, aplicado à estratégia de negócio do cara, é o mesmo papo que a gente estava tendo de segurança. Cara, eu não acho que ela vai competir comigo, não, pelo menos por um tempo. O que eu acho, tá? Primeiro já concordo de largada. 2 pontos importantes aqui. O propósito, pelo menos das minhas salas, das minhas... Quando eu dou aula, não é ensinar, é preparar. É diferente. Ensinar é um meio. Preparar é algo que eu quero. Eu quero que esse cara esteja preparado para. Para o quê? Para o que você quiser. Você está numa graduação por quê? Então eu sempre gostava muito de tocar em pontos fora do conteúdo normal. Na verdade, eu colocava isso no conteúdo programático, mas era muito do... Vocês estão aqui por quê? Eu precisava entender por que esses caras estavam ali, porque senão não tinha muito sentido. O que eu ia falar ali talvez não ajudasse. E aí tanto faz se tem IA ou se você usa bar, você tem que ir na biblioteca. Já parou pra pensar nisso? Se o cara tem um propósito de um porquê estar lá, a ferramenta que ele vai usar é indiferente. Perfeito. Agora, se o cara não tem um porquê, ou porque é muito raso, do tipo, eu só vim tirar um certificado, e isso pra mim é um certificado, já adianto. Pra mim, como profissional, como líder e referência do mercado, como o Zé falou, qualquer cara com 50 certificados não significa nada, se ele não teve a experiência, a vivência e o conhecimento e o valor pra agregar. E eu conheci gênios que não tinham nem graduação, cara. Fantásticos, agregavam demais. Não é isso. Acho que o caminho tá aqui, é você ter o conhecimento que o certificado te proporciona e saber o que agregar com ele. E isso só fica claro se eu tenho o porquê muito claro, e o porquê não pode ser raso. Eu vejo dessa forma. Se eu tenho o porquê claro e eu quero agregar valor, eu vou usar a IA para acelerar o valor que eu tenho como agregar, porque a IA sozinha não vai conseguir. Visto dessa forma, eu tenho que ensinar isso em sala de aula. Não é só cyber. Eu tenho que ensinar isso que eu acabei de falar em sala. Como é que o cara faz isso na prática? Para ele não cair numa seara de simplesmente talvez virar um apertador de botão ou sair do mercado, porque senão eu perdi o meu propósito. Eu não preparei esse cara para o mercado. E o mercado é isso que você acabou de falar agora. Então eu vejo, como professor, eu vejo dessa forma. Então não é passar o conteúdo, que é o que a gente viveu e vive ainda, que isso para mim é escolarização. É preparar as pessoas de fato para aquilo que elas precisam enfrentar daqui para frente. A IA sozinha, ela, assim, você falou bem, se eu não programá-la corretamente, ela não me dá a informação correta. Além disso, eu tenho que checar. Então isso me acelera. Agora, não, mas como é que ele impede de você ser inteiramente substituído? Eu não sei te dizer se ela impede ou deixa de impedir. Mas eu, como sempre um agregador de valor, eu vou buscar novas formas para que essa ferramenta eu possa, com ela, potencializar e não ser substituído. Até porque a gente já viveu isso quantas vezes com a máquina de escrever, a gente já viveu com isso quantas vezes com a uberização, a gente já viveu com... Isso não é novidade.
Né? Lembro na época que as pessoas tinham medo do roubo do RPA, não sei se você chegou a pegar isso. A robotização dos processos, principalmente dos processos rotineiros, o pessoal que era de contabilidade tinha um pavor de ser substituído por um robô. Ainda tem, tá? Só que não foi tão rápido. E quem tem pavor é o cara que tá aqui no box. Mas aí é aí que eu quero chegar, que é o X da questão. Não é todo mundo, sem falsa modéstia, tá? Ó, que é que nem você, que nem eu, que fala assim, mano, eu vou conseguir. Eu vou vencer. Pode ser. Entendeu? A pessoa quer um emprego. Quer sobreviver, né? Só quer sobreviver. Não tô julgando, mas é um fato. Tem suas consequências. Como tem as suas consequências ser esse cara obstinado, obcecado, que é o que você falou, cara, perdi o cabelo, eu tô com uma alopecia aqui, ó. Tem as suas consequências. Tem as suas consequências. Só que é o seguinte, cara, a gente tá chegando, as coisas estão acontecendo numa velocidade tão rápidas, os golpes, eles estão tão sofisticados, como você colocou, que se você não se mantiver atualizado, você realmente, cara, corre o risco, e aí olhando por uma visão mais global da coisa, de ser completamente excluído. No ano passado, ano retrasado, eu me casei no cartório. Minha mulher é de Santana de Parnaíba. Essa história é engraçada. A gente foi lá e a gente foi, vamos casar. Aí a gente foi no cartório. Era a hora do almoço, eu tava com fome. Aí eu perguntei pra moça do cartório. Falei, a gente pode... Enfim, era um monte de papelada e a gente tava esperando alguma coisa, ou algum xerox, alguma coisa assim. Aí eu falei assim, a gente pode ir até a padaria, pegar alguma coisa pra comer e tal. A gente tava com fome, era um casamento civil só. Aí ela falou assim, não pode? Aí eu falei, mas por quê? Aí ela falou assim, ué, porque não pode. Na cabeça dela, isso é uma resposta suficiente. Essa resposta nunca foi suficiente pra mim desde que eu sou criança. Não pode porque eu não quero. Isso nunca foi uma resposta pra mim. Aí eu falei assim, não, mas... E ela foi se indignando com aquilo, com o fato de eu perguntar uma coisa que assim, pô, cara, você tá me proibindo de ir à padaria comer. Sim? Tipo, na cabeça dela fazia todo sentido. Onde eu quero chegar com isso? O mindset, cara, é um negócio muito mais profundo do que faz parecer as palestras de coach. A gente tá vivendo uma mudança, e aí eu fiquei pensando assim, essa moça, se fecha o cartório, que já não precisa existir, que você já tem os softwares que resolvem todas as coisas. Na hora que essa coisa acelerar mesmo, onde vai esse povo, velho? Exatamente. E aí, também trazendo um contrabalanço, concordo. Mas o contrabalanço é a instrução dessa galera. A gente tá no Brasil, infelizmente. Ou felizmente. E no Brasil, quando eu falo infelizmente, eu falo que a instrução para esse tipo de coisa ela é rasa. Você não aprende empreendedorismo na escola. Você não aprende a gestão financeira na escola. Você aprende a escolarização básica. Essas pessoas estão sobrevivendo nessa rotina até que algo novo apareça e eventualmente prejudique. Mas não tem essa visão e não estou protegendo a galera que não tem. Mas, ao mesmo tempo, que tipo de informação é passada? Nosso país ele tem uma característica de mais dar o peixe do que ensinar a pescar. Ele sempre teve, não é de hoje. Então, e quando você dá muito o peixe, a pessoa não precisa se movimentar. Então, quando eu falo dar o peixe, eu tô falando que as pessoas param de trabalhar e ganham dinheiro. Ou com tantos benefícios que a gente tem. Quando que a gente gera o benefício para tirar o cara de uma situação extrema e permitir que ele empreenda? Não. Tem um movimento que acaba mantendo ela ali. Essa pessoa no cartório, quanto ela tem noção de que a tecnologia está vindo para substituí-la. Que é um exemplo em São Paulo, estado de São Paulo recentemente. Isso fala que a tecnologia viabilizando. Como é que você comprava e transferia um carro? Cartório. E agora? Não mais. Já está só aplicativo, um carro para outro. Documentos com certificados, validados, não precisa mais ir em cartório. Como é que faz agora? Como é que fica o movimento de cartório? Como é que fica a ameaça de emprego dessa pessoa que falou que você não podia ir na padoca comer? E isso é visto. As pessoas estão percebendo isso? Eu tenho grandes... Eu acredito que não. Eu acho que não. Então, eu acredito que não, porque elas não estão informadas. E vai vir como um tsunami, Nando.